E aí, bebês, como vocês estão? Vocês estão bem? Gente, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntinhas pra vocês. Eu deixei uma caixinha no Instagram pra responder pra vocês. Eu anotei aqui no caderno pra mim ir lendo, né? E respondendo pra vocês. Porque quando eu não tenho outro celular pra poder responder, pegar o celular e ficar lendo as perguntinhas, eu tive que anotar aqui. Mas eu vou ver se eu vou colocando aqui as perguntas do lado pra vocês verem. E é isso, gente. Então deixa bastante like nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificações também. Me siga no Instagram, que é @mãedamanu_1. Gente, começou uma ventania aqui. Danado, acho que vai chover, hein? Então bora gravar esse vídeo logo, porque lá dentro fica bem escuro pra vocês entenderem, né? E conseguirem me ver, assim, tipo, a imagem boa, né? Lá dentro fica muito ruim, entendeu? Então, gente, a gente vai começar aqui pela primeira pergunta, que vai me contar um pouco da minha vida. Vou resumir um pouquinho, gente, que eu não lembro de muita coisa, mas se vocês quiserem, quando for por causa da minha mãe, eu posso sentar com ela e ela contar pra vocês exatamente, tipo, específico. Eu vou contar o que eu lembro de que acontecia, entendeu? Minha mãe e meu pai viviam brigando. Eu lembro de uma situação que eles estavam brigando por alguma coisa, não lembro o que. Aí meu pai foi e tacou café, assim. Eu lembro que esse café quente acertou em mim. Aí eles estavam brigando bastante, gente. Então acho que na época eles resolveram se separar, né? Só que a mãe, quando ela saiu de casa, ela não avisou pra ele. Se eu não me engano, meu pai tinha ido trabalhar. Aí a gente descemos correndo, assim, pra um negócio de um bar lá. E esperamos alguém, eu não lembro quem. E a gente foi morar no Estoril. Com outra pessoa que a mãe tava ficando, né? É, Hoje em dia eu entendo ela, né, gente? Porque pelas situações que ela passou e tudo mais. Mas na época eu não aceitava aquilo, né, gente? Porque, tipo assim, eu era pequena, mas eu queria ver meus pais juntos, né? Mas enfim. Aí a gente foi morar, né, no Estoril. Depois a gente foi morar no Estoril, gente. Ela se envolveu com esse homem. Que esse homem, gente, ele agredia muito ela. Tipo, muito, muito, muito. Eu lembro de uma situação que a gente tava assim, era uma casa bem grandona assim. E aí ele começou a arrastar ela pelos cabelos pela casa toda, sabe? E eu só via sangue, eu só via uns retratos assim, no carne no chão. E eu e minha irmã, gente, saía correndo desesperada, tipo, indo no portão, assim, começando a bater no portão pra ver se algum vizinho escutava a gente pra tentar ajudar. Mas todos os vizinhos, gente, tinha medo dele. Então ninguém, tipo, não fazia nada, entendeu? Aí depois, gente, e minha mãe gostava muito dele. Ela era, tipo, ela era cega de amor por ele, entendeu? Hoje eu entendo ela porque eu passo pela mesma situação, tipo assim, não de agressão, mas a situação de que eu digo de ser cega, sabe? A gente não consegue enxergar a nossa vida sem aquela pessoa que tá do nosso lado, entendeu? Aí a gente foi embora pra Indaiatuba. A gente foi embora pra Indaiatuba. Chegando em Indaiatuba, gente, eu fiquei um tempo lá, só que eu e ele não se dava muito bem. Não se dava nada bem, gente. Nada. Tipo, o nosso santo não se batia, entendeu? E pela situação também de que ele fazia com a minha mãe, eu já era um pouquinho maiorzinha, a Ingrid já era pequena ainda, minha irmã. Então ela se dava bem mais com ele. E eu não se dava muito bem. Aí com 9 anos de idade, eu fui morar com meu pai. Porque por umas situações também que aconteceu e tudo mais. Eu posso explicar pra vocês também no próximo vídeo, se vocês quiserem. Junto com a minha mãe. E aí, gente, foi quando, se eu não me engano, a gente me trabalhava num hospital. Eu não tenho muita certeza, gente, por isso que eu falo pra vocês, não tenho muita certeza. Aí nesse dia tinha bebido muito, gente, e ele tentou fazer algo comigo que sem meu consentimento, né? Então eu conversei com a minha mãe e eu fui morar com meu pai. Fui morar com meu pai, passei um ano morando com meu pai só. Meu pai me privava de muita coisa, tipo assim, tinha alguma coisinha na escola, assim, alguma coisa na escola, assim, pra gente brincar, essas coisas que ia ter brincadeira, meu pai já não deixava eu ir, ele me privava muito dentro de casa. Então isso foi me deixando muito, sabe, angustiada. Aí eu quis voltar a morar com a minha mãe. Aí depois eu voltei a morar com minha mãe terminou com ele, a gente saiu fugida dele, né? Pegamos um ônibus lá em cima, eu lembro como se fosse hoje. E fomos embora. Mas resumindo, gente, foi isso. Minha vida foi por muitas, muitas coisas, a gente passou por muita dificuldade, né? Mas eu posso fazer um vídeo específico sobre isso pra vocês, tá bom? Então vamos pra próxima pergunta, gente. Pensa em ter outro filho? Então, se eu tivesse uma condições boa, eu até pensaria em ter outro filho. Mas nesse exato momento eu não quero ter, eu só quero ter a Manuele mesmo e só, gente, só. Só ela mesmo. Próxima pergunta. Parou de vender brigadeiro? Gente, eu dei uma desanimada de vender brigadeiro, sabe? Teve um tempo que eu tava bem focada, tipo, indo vender direto, gravar pra vocês tudo.
mas penso em vender sim ainda, porque é uma forma de ganhar dinheiro. Vende. Às vezes vai ser um dia ruim, mas a maioria das vezes os dias são bons. Já cheguei a fazer tipo quase R$ 200, mas também já cheguei a fazer nada no dia, entendeu? A gente tem que ter uma cabeça muito boa, gente, pra gente vender. Porque a gente tem que pensar assim, pode vender, mas como também não pode vender, entendeu? E é por isso também porque eu parei de vender, porque muitas situações também que eu passei na rua, tipo, de muita humilhação, que me acompanha nesse tipo de venda, sabe do que eu tô dizendo, né? E fora outras coisas que eu também não compartilhei com vocês, deixei quieto. Porque muitas das vezes, quando eu vou conversar alguma coisa com vocês, as pessoas acham que eu tô me dando de vítima e tal, e isso me deixa triste, mas não é porque eu queria compartilhar com vocês, mas aí eu deixei quieto, tá bom? Próxima pergunta. Por que você voltou com o Wallace? Você falava que jamais iria voltar com ele. Como eu falei, gente, quando a gente tá num relacionamento e esse relacionamento, tipo, me prendeu, sabe? A gente não consegue imaginar a gente sem estar com aquela pessoa. Mas Deus sabe de tudo e se for um dia pra mim não estar com ele, eu não vai estar, gente. Então eu boto na mão, coloco na mão de Deus e pronto. Tá bom? Eu não quero muito tocar nesse assunto, porque eu não, porque como eu te falei, né, gente, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, as pessoas acham que a gente tá fazendo isso de vítima. Então eu acho melhor a gente não tocar muito nesse assunto, tá bom? Vai. Próxima pergunta, gente. Por que seu esposo não arruma um emprego registrado? Ele tem só a sexta série, né? Ele não terminou o ensino médio, ele parou na sexta série. Eu não sei exatamente porquê, mas ele falou que ele já repetiu, né, e tal. Mas é por isso que ele tenta arrumar. Ó, vou ser bem sincera, gente. O Wallace é uma pessoa assim. Quando eu engravidei da Manuele, eu ficava, tipo, forçando ele pra um serviço. Porque quando antes dele ficar comigo, ele era uma pessoa meio largada, sabe? Só queria saber de balada, de fazer as coisas erradas e tudo mais. E quando a gente. Então, quando eu engravidei, ele ainda tava nesse mundo. Nesse mundo de solteiro, sabe? Aí eu ficava falando, pra ele acordar pra vida, pra ele arrumar um serviço. Aí foi quando ele arrumou o serviço de olhar carro e até hoje ele olha carro. Ele olhava num ponto, ele mudou pra outro ponto pra olhar carro de outras pessoas, no outro ponto lá em Santa Maria, entendeu? E é isso, gente. Então é por isso que ele não arruma. Mas com fé em Deus ele vai arrumar ainda. E é isso, gente. Só precisa ter, eu acho que, mais força de vontade, sabe? De a gente de levantar cedo, pegar os currículos e sair entregando. Porque ele é uma pessoa que fica dentro de casa, esperando cair na porta o emprego. E já falei pra ele que não é dessa forma que acontece, né? E como eu também, né, gente? Eu já até marquei o Bolsa Família. E eu vou ver já o negócio da creche, a creche aqui do lado, pra colocar a Manuela na creche. Enquanto eu recebo Bolsa Família, eu procuro um serviço registrado. Mas enquanto eu não conseguir, pelo menos o Bolsa Família eu vou ter, né, gente? E tá até marcado já pro dia 18. Próxima pergunta. Você toma anticoncepcional? Não, gente, eu não tomo. Eu nunca tomei, na verdade, porque eu conheço pessoas que tomam e, tipo, engorda muito. Gente, eu já engordo muito naturalmente. Aí eu fico pensando, imagina se eu tomasse anticoncepcional. Ah, mas ainda não tomo, mas eu pretendo tomar sim, porque eu não quero ter filho, como eu falei pra vocês. Não nessa situação, da forma que eu tô. Porque não adianta a gente trazer um filho pro mundo e você ficar passando necessidade e essas coisas, sabe? Então eu prefiro não ter. Mas eu pretendo tomar sim anticoncepcional. Anticoncepcional. Eu vou ver até um que menos engorda. Eu tava vendo no ciclo 21. Se vocês souberem de alguma coisa assim, tipo assim, melhor desse assunto, só deixar no comentário, gente. Ou me chamar no Instagram, gente, que a gente conversa. Qualquer pessoa que me chamar no Instagram daqui, eu vou responder, sabe que eu respondo. Eu gosto de conversar com vocês, gente. Eu gosto de compartilhar informações. E é isso, tá? Vamos pra próxima pergunta, gente. Vai morar ainda na casa de madeira? Então, no momento, não. Agora eu vou explicar por que não, gente. Porque lá é uma área de risco. Por quê? Porque tem a casa é debaixo da torre de luz. E não é só por isso também, né, gente? Eu fico meio apavorada, pensando assim. Se um dia aquele negócio cair, eu sei que é bem difícil acontecer, mas eu já fico pensando naquilo. E também porque é do lado do córrego. Então, quando encher, e se chover muito, 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 capaz de entrar água dentro lá, e aí?
Então eu fico meio assim. Então, por enquanto, não. Mas se eu tiver condições de construir de bloco, eu vou morar sim, porque pagar aluguel não tá fácil, não. E é isso, gente. Próxima pergunta. O que fez você perdoar as agressões? Não pensa na sua filha? Duas perguntas. Então, o que fez eu perdoar? Gente, sendo bem sincera pra vocês, perdoar é bem difícil. A gente tenta esquecer. Perdoar não tem como. A gente pode até falar que desculpou na hora e tudo mais, pra ficar tudo numa boa, mas é complicado. Não tem como. E sobre a relação, não pensar na minha filha. Gente, eu penso muito na minha filha. Minha filha, tipo, é minha razão do viver, entendeu? Então, muitas das vezes, quando começa, tipo, uma discussão, eu tento evitar ao máximo por causa dela. Porque eu sei que ela tá presente e ela pode... Ela tá crescendo, né, gente? Ela vai fazer 3 anos e isso pode ficar na mente dela, tipo... E quando ela crescer, isso se tornar alguma coisa ruim, né? Tipo, uma depressão, um pânico, alguma coisa assim. E eu penso sim muito na minha filha, entendeu? Até então isso nunca mais acontecia, porque se acontecesse, eu sairia daqui. Eu sairia daqui, eu passaria o que fosse com a minha filha, mas eu não ficaria aqui, porque é inaceitável. Isso é inaceitável, entendeu? E é isso. Como essa convivência com seu pai? É... Gente, vou ser bem sincera com vocês. Eu me dou bem com meu pai, sim. Mas tem certas situações que é bem difícil. Por quê? Meu pai, ele toma remédio, né? Pra depressão, como minha mãe toma, como minha tia toma, como muitas pessoas da minha família toma. Por certas situações isso já aconteceu. Então, ele é meio bipolar. Uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra. Tipo assim, na situação do bloco lá, é só porque eu falei, ele tá bom, pai, fica em paz. Eu só falei, tá bom, fica em paz, gente, por causa que tinha comentado no comentário aqui uma pessoa falando assim, se meu pai não ia me ajudar, alguma coisa assim. Então, eu falei pra ele, tá bom, fica em paz, pra ele não se preocupar, porque eu sei que a situação não tá fácil pra ninguém, entendeu? E aí, em seguida, ele falou que parecia que eu não queria, entendeu? Ajuda, mas não foi isso, entendeu? E eu não vou comentar sobre outras situações para não colocar, tipo, gente, expor ele aqui, entendeu? Mas tem muitas situações que acontecem de bipolaridade, então eu prefiro evitar, gente. Ele me bloqueou no WhatsApp, é sempre assim, me bloqueia, me desbloqueia. Se eu não falar da forma que ele quer, ele me bloqueia de novo, me trata mal, joga as coisas na minha cara. Então, mas é meu pai, gente. Não deixa de ser meu pai, entendeu? Então, se ele vir falar comigo, eu vou falar com ele. Mas tem muitas coisas que ele já falou que me deixou muito, muito, muito magoada. Mas não, isso não vem ao caso, né? Só vocês perguntaram como que é a minha convivência. Então, respondendo pra vocês, a minha convivência é boa, tirando essas coisas que já acontecem, né? Então é isso, gente. Eu deixei só essas perguntinhas aqui, porque já deu quase 13 minutos de vídeo. Só respondendo essas perguntas aqui pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida pra vocês sobre alguma coisa, só deixar no comentário. Se vocês quiserem que eu faça outro vídeo pra vocês com mais perguntas, só deixar no comentário também que eu faço, tá bom? E não esquece, gente, de deixar o like nesse vídeo. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Me siga no Instagram também, que toda vez que eu fazer pergunta, gente, eu vou colocar uma caixinha no Instagram pra vocês mandarem. Porque, gente, no Instagram eu tenho um engajamento muito bom, sabe? Toda vez que eu pergunto alguma coisa, Emanuele... Toda vez que eu pergunto alguma coisa, eu posto algum story. É difícil eu postar, mas toda vez que eu posto, eles sempre engajam comigo. Assim como no YouTube também, mas eu prefiro deixar no Instagram a caixinha de pergunta. Então me seguem por lá, porque toda vez que eu tiver alguma coisa pra falar sobre algum assunto, eu sempre começo falando por lá, tá bom? E é isso, gente. Beijinho, beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau no... Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.